Boa tarde, eu sou a Bruna, esse é o I Am Lunar Sick e eu estou aqui para falar brevemente dos livros que eu li no mês de fevereiro. Eu digo brevemente porque infelizmente eu só li 3 livros, tentei terminar mais um, eu já falo sobre ele, mas não consegui. Agora eu tô perto de terminar, mas agora é dia 1º de março, então não rola. E além de só ter lido 3 livros, os 3 livros que eu li foram 3 volumes de uma mesma série. Então não tem muito no que expandir, né? Muitas das opiniões que eu tenho são opiniões sobre a série como um todo. Eu terminei o último vídeo falando que eu não tinha certeza se eu ia conseguir terminar o primeiro volume de Provação de Apolo, né? Que é o Oráculo Oculto, ainda no mês de janeiro. Mas eu consegui terminar no dia 31 de janeiro. E durante o primeiro volume eu ainda não tinha muita certeza, né, se eu tava gostando dos personagens principais, do Apolo e da Meg, mas agora eu sei que eu tô gostando. Eu gosto muito da narração do Apolo. Eu acho que ele ver a narração dele e a vivência dele como humano é muito mais interessante do que ver a história dele como Deus. E na verdade uma parte de mim até torce pra ele não voltar a ser Deus. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei que toda a ideia da série é ele cumprir essas tarefas pra ele poder voltar a ser um deus, e ele ser humano é uma punição pra ele, mas honestamente ele é uma pessoa tão melhor como humano do que como deus, que eu quase quero que ele continue assim. Não vai acontecer, mas eu quase quero que continue assim. E até ele reconhece que ele é muito melhor como humano, ele é muito mais humano, muito mais empático e enfim. Eu amo o Lester, o Apolo como Deus. E eu também não tinha certeza se eu gostava da Meg, mas agora, nossa, eu vejo ela como uma criatura muito preciosa. Eu empatizo muito com os problemas, com os traumas dela, com nossa manipulação que ela sofreu. E eu só quero que ela possa ter um final feliz, cara. Pros 12 anos de vida que ela tem, ela já passou por tanta coisa. E eu só quero que ela possa ter um final feliz. Eu tô com muito medo do que ela vai passar emocionalmente no 5º volume, né? Tem algumas razões específicas que eu não vou mencionar, porque talvez seja spoiler, pra ter medo do que ela vai passar no 5º livro, mas eu tenho fé que ela vai ter um final feliz. Os meus livros favoritos até agora, dentre os 4 que eu li da série, foram o 2º e o 3º, que pode parecer um pouco irônico pra quem já... pode parecer um pouco estranho, né, pra quem já leu a série, eu gostar tanto do 2º e do 3º volumes, mas são os que eu mais gosto até agora. Mas, muito ironicamente, eu gosto mais do cenário do 1º e do 4º livro. E gosto mais de alguns personagens que aparecem no 1º e no 4º livros. Porque o 1º livro se passa num acampamento meio sangue, e o 4º livro se passa no acampamento Júpiter. E em cada um desses livros de Provação de Apolo vão aparecendo alguns dos personagens antigos, né? E os personagens que aparecem, em especial no 4º livro, estão dentre os meus personagens preferidos de Heróis do Olimpo. Então, por isso, apesar do 4º livro não ter dado em mim tanta emoção quanto o 3º, o 3º tem emoção até demais. Eu ainda gostei muito dele por causa disso, por causa do carinho, do conforto, do ambiente conhecido, né, dos personagens conhecidos e tudo isso aí. Como eu disse, quem já leu a série, quem já tem algum conhecimento sobre a série pode achar muito estranho que eu ache que o 3º volume, né, que é o Labirinto de Fogo? É o Labirinto de Fogo. Eu acho que ele é o meu preferido, eu acho que ele é o número 1 meu preferido. Eu acho que até agora é 3º, 2º, 4º, 1º, mas nenhum deles é ruim. Só que o primeiro, por exemplo, não tem uma aventura tão emocionante, e eu ainda tava decidindo se eu gostava dos personagens, enfim. O 3º livro tem muita coisa horrível acontecendo, mas ele é justamente por isso ele é o que mais causa emoções na gente, eu acho. Ele foi o único que me fez chorar até agora. Faz total sentido se você tem alguma familiaridade com a história, faz total sentido que o 3º volume seja o que me fez chorar. E ele tem muita tragédia, né? Ele tem coisas muito pesadas. Na verdade, eu acho que Provação de Apolo, no geral, é mais pesado, dá um pouco mais de
seriedade para as coisas da história do que, por exemplo, Percy Jackson e Heróis do Olimpo. Eu não tenho certeza se eu acho isso porque eu tô lendo Provação de Apolo mais velha. Eu li Percy Jackson aos 12, depois eu reli. E eu li Heróis do Olimpo aos 16. E agora aos 19 eu tô lendo Provação de Apolo. Então eu não sei se eu enxergo as coisas com mais seriedade porque agora eu tenho mais maturidade pra entender os tópicos sérios que estão sendo abordados, ou se realmente Provação de Apolo dá um tom um pouco mais sério e um tom um pouco mais fatalista, digamos, pra as coisas que acontecem, né, para as tragédias que acontecem. Dá mais peso, né, eu acho que é um pouco mais pesado. E por isso mesmo, eu fiz uma pausa entre o quarto livro e o quinto. Eu não, depois de terminar o quarto livro, eu não comecei a ler o quinto, né, que é a Torre de Nero. Eu comecei a ler Ontem à Noite no Telegraph Club, que é esse livro aqui. E eu já falo um pouco mais sobre ele, tô terminando já. Mas enfim, porque eu sentia que eu precisava de uma pausa daquele clima pesado de Provação de Apolo. Não parava de acontecer tragédia em Provação de Apolo e eu não parava de me sentir ansiosa em Provação de Apolo. E estou muito ansiosa para o que vai acontecer no quinto volume, porque a série inteira ela construiu um clima de tensão e ansiedade em relação a um acontecimento específico que tá vindo no quinto livro, né? De um jeito tão eficiente que eu não conseguia ficar calma lendo os livros. Eu acho que até isso foi uma razão pra eu demorar tanto pra ler eles. E também porque eu acho que o ritmo da narração nem sempre me pegava, assim. Não sei dizer porquê, porque a narração é legal, sempre tinha ação, mas por alguma razão não era 100% do tempo que eu sentia vontade de continuar lendo a história. Eu não sei se é por causa do ritmo da narração ou se é porque eu tava constantemente ansiosa com o que acontecia, porque sempre tinha tragédia acontecendo. E eu tô com medo do quinto livro que eu vou começar assim que eu acabar esse aqui. Mas enfim, de maneira geral eu tô gostando muito da série. Eu acho que realmente ela trata tantos temas sérios com responsabilidade, em especial por meio da personagem da Meg, mas não só por meio da personagem da Meg. Eu percebi... Uma coisa interessante que eu percebi é que Provação de Apolo é uma série que não é condescendente com o comportamento ruim dos deuses. Tipo, eu sinto que em Percy Jackson a gente tem o tempo todo... tá, pode até ser que esse deus tenha feito isso aqui de ruim e acabado com a vida dessa uma pessoa aqui na mitologia, mas olha só, eles sabem ser bons pais, eles te deram esse um presente aqui na uma vez que eles viram você durante a sua vida, eles se importam com você. E em Provação de Apolo não, em Provação de Apolo a gente não tem esse otimismo, essa vontade de dar desculpas pros comportamentos dos deuses o tempo todo, não. O Apolo sente muita culpa pelas coisas que ele fez no passado. Enfim, a gente tem esse olhar muito mais punitivo, eu acho, em relação ao comportamento dos deuses. Eu acho que Rick Riordan tá fazendo um trabalho muito maior de responsabilizar os deuses por aquilo que eles fizeram no passado. E que eles fazem no presente também, né? Os deuses nunca aprendem. Esse é o ponto todo do Apolo ser uma pessoa muito melhor quando ele vira uma pessoa do que quando ele é um deus, né? Porque os deuses, eles nunca aprendem, eles nunca têm noção de consequência, eles não têm noção de imortalidade. E, enfim, é por isso que esses assuntos ficam muito mais interessantes quando a gente pega uma pessoa que, né, tava nesse pedestal, tava nesse lugar que é inalcançável pelas consequências, e aí desce pro lugar de tipo, tá, qualquer coisa que você fizer você vai morrer. Então é muito mais interessante, eu acho, nesse aspecto. Mas infelizmente nada consegue ultrapassar Percy Jackson e os Olimpianos do meu coração, porque foi a primeira série com a qual eu tive contato desse universo, né? E eu li pela primeira vez quando eu tinha 12 anos de idade, então é uma coisa que tem um apego emocional muito maior. Assim como o próprio personagem do Percy Jackson, eu tenho um apego emocional muito maior em relação a ele, porque ele foi o primeiro herói que... Uau! Então, enfim. Mas é isso por enquanto.
eu quero ver que tipo de final o Rick Riordan vai dar pra essa série, porque tem algumas coisas tão complexas. Tem umas coisas tão complexas na série. É complexo ver os semideuses da última saga seguindo a vida deles depois de todos os eventos traumáticos que aconteceram em Era do Olimpo. É complexo a questão de o Apollo ser muito melhor como ser humano, mas é óbvio que ele não vai ficar sendo ser humano pra sempre, é óbvio que ele vai voltar. Tem questões emocionais, familiares da Meg, que a gente não faz ideia de como é que vão acabar. E, enfim, tem muita coisa tensa, muita coisa complexa. Eu ainda acho que tem muito potencial pra acontecer bem mais tragédia no quinto livro. Mas, enfim, eu vou ter que ler pra ver. Quanto ao outro livro que eu tô lendo no momento, como eu disse, é Last Night at the Telegraph Club. Se eu não me engano, em português o nome dele é Ontem à Noite no Telegraph Club. Eu acho que eles não traduziram Telegraph Club, eu acho que ficou assim o nome do clube mesmo. E ele tá sendo muito bom. Eu tentei terminar ele durante o mês de fevereiro. Se eu não tivesse estado tão ocupada, no dia 29 de fevereiro eu teria conseguido terminar. Tanto que agora eu tô muito perto de terminar. Essa manhã eu li bastante, faltam só umas 40 páginas pra terminar o livro agora, e ler as observações no final, né? Aparentemente a autora dá um pouco de contexto histórico, porque esse livro ele é uma ficção histórica que se passa em 1954 e acompanha um casal sáfico que obviamente já é complicado o suficiente, né? Um casal de duas garotas nos anos 50 nos Estados Unidos já é uma coisa tensa o suficiente, mas a gente ainda tem mais uma camada de complicação, que a protagonista, ela tem ascendência chinesa, e nessa época na China tava rolando a Revolução Comunista lá, então tipo, a galera dos Estados Unidos fica desconfiada com os chineses e tem uns problemas com os passaportes dos chineses, entendeu? Enfim, tem um clima de desconfiança geral, Guerra Fria, que também paira sobre esse livro. Então, eu ainda não terminei, não sei como é que é o final, mas eu já posso dizer que eu recomendo ele completamente. Eu amo ficção histórica, então eu sou suspeita pra falar, porque eu amo ficção histórica. Alguns dos meus livros favoritos são ficção histórica. Mas desde o começo eu tô achando esse livro muito bom. Ele explica algumas sensações, ele fala de algumas sensações muito reais, assim, sabe? Mesmo nos dias atuais elas continuam sendo reais. Eu acho que ele é muito bom em demonstrar sutilmente tudo que passa pela cabeça da Lily, né, que é a protagonista. Muitas vezes ela não vai formular os pensamentos e as perguntas dela em palavras, mas o livro e o cenário vão ser o suficiente pra fazer você entender aquilo que ela tá passando, aquilo que ela tá pensando e aquilo que tá mudando pra ela. E, nossa, enfim, eu tô viciada nesse livro do começo ao fim. Ele não perdi o interesse em nenhum momento. Eu sinto muita empatia também pela protagonista nesse livro. E, meu Deus, eu só quero que ela acabe bem, mas eu acho tão difícil. Tô num momento em que sabe, o momento em que o conflito principal do livro estourou, né? E agora eu tô esperando ver se chega um final feliz. Mas de qualquer jeito, esse livro é muito real, ele é muito bonito. Eu acho que ele merece todo o reconhecimento que ele tem. Eu acho que ele merece até mais reconhecimento. Eu com certeza recomendaria. Eu recomendei pra uma amiga minha, convenci uma amiga minha a ler. E é isso, não sei o que mais eu posso dizer sem dar spoiler, mas ele trata de muitos assuntos importantes, ele trata de muitas sensações muito reais, tanto de ser uma adolescente no geral, quanto de ser uma adolescente LGBT, quanto de ser jovem e lidar com o proibido. Se frasear assim é bom o suficiente, eu acho que eu vou dizer isso, né? De ser jovem e lidar com o proibido. E também do contexto histórico todo. Ele dá muita informação pra você sobre como eram as coisas naquele contexto, sobre como funcionavam as coisas na comunidade chinesa-americana no meio do século passado. E, nossa,
é muito interessante. Eu realmente acho que ele é muito interessante, muito importante pelo que ele representa, pela parcela da população que ele representa, pela parcela da história que ele representa, mas ele também é muito entretenimentoso, digamos assim. Como eu disse, eu até agora me mantive grudada, desde que eu comecei o livro eu não consegui largar ele em nenhum momento. Ele é muito... eu quero muito saber o que vai acontecer a cada página, a cada parte do livro. Eu tinha comprado ele fazia bastante tempo até. Eu não sei porque que eu demorei tanto pra ler. Tanto que eu tenho ele em inglês, ele já foi traduzido pra português agora, mas eu tenho ele em inglês, porque eu comprei, eu acho que foi só um pouquinho antes dele ser traduzido pra português. Mas enfim, eu gosto de ler as coisas na língua original, e eu acho que o inglês é ótimo pra refletir. Tem momentos em que os personagens eles falam em chinês, tanto em mandarim quanto em cantonês, e daí aparece escrito em chinês com o alfabeto chinês, né? E aí aparece a tradução lá embaixo. Então é muito interessante porque a gente tá falando sobre uma comunidade chinesa-americana e é com essas duas línguas que a gente tem contato. Eu acho que vale a pena ler inglês. Mas enfim, esse livro tá sendo muito bom. Eu queria muito ter terminado ele em fevereiro, mas eu vou terminar ele em breve. E eu acho que esse foi o melhor livro que eu li em fevereiro. Embora eu não tenha terminado ele em fevereiro, esse foi o livro que certamente mais prendeu minha atenção e mais me fez refletir sobre coisas importantes durante todo o mês. Então, enfim, certamente recomendo Last Night at the Telegraph Club. Mas foi isso, como eu disse, eu tenho que ser breve porque eu não tenho muito assunto a tratar, não li muita coisa, mas eu espero que o mês de março, que é o meu último mês de férias, realmente seja bastante produtivo no quesito literário, né? Então, enfim, até o próximo vídeo.